Glória a Deus, irmãos, já louvamos ao Senhor com os cânticos e agora eu quero convidar você a adorarmos ao nosso Deus, meditando em sua palavra. Já peço que você abra a palavra de Deus no Salmo de número 17, Salmo no qual nós iremos refletir nessa noite. Salmo de número 17. Eu começo perguntando, pelo que mais você tem pedido a Deus nesses últimos dias? Qual tem sido o teu pedido mais frequente? Qual tem sido a petição que você mais tem feito? O que você mais tem rogado ao Senhor nos últimos dias? Nós vivemos dias em que provavelmente o que mais se pede a Deus é o fim dessa pandemia, que já se alastra por muitos dias. Muitas pessoas pedem que Deus repreenda o vírus, que Deus interrompa essa enfermidade, essa doença que se alastra pelo mundo inteiro. E eu diria que não é errado fazermos isso. Muitas e muitas vezes nas Escrituras, nós vemos pessoas pedindo por cura. Nós vemos pessoas pedindo pelo fim de enfermidades, pelo fim de doenças, pelo retorno da saúde. Em vários lugares das Escrituras nós vamos encontrar pessoas buscando o bem-estar físico. Porém, esse não é o único pedido que nós deveríamos fazer ao nosso Deus. A Bíblia também mostra pessoas pedindo muitas outras coisas ao Senhor, como por exemplo, justiça. Em vários versículos das Escrituras, nós encontramos pessoas clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor para que a justiça seja feita. Inclusive no Salmo, no qual nós iremos meditar nessa noite, Salmo de número 17, o qual pode ser intitulado de Oração por Justiça. Eu não sei se você está necessitando orar por justiça, mas esse Salmo vai falar exatamente sobre isso. E eu queria dizer que existe promessa para quem busca a justiça. E eu vou já dizer que promessa é essa. Salmo de número 17 é um dos 5 salmos intitulados de salmos de oração, ou tefilá. Nós temos, além do Salmo 17, você percebe aí que o título dele é Súplica pela proteção divina, mas abaixo temos Oração de Davi. 5 salmos são intitulados assim, Oração de Davi. Salmo 17, o Salmo 86, o Salmo 90, o Salmo 102 e o Salmo 142. Então aqui é uma oração, e essa oração ela pode ser dividida em 3 estrofes, nas quais lembra que o Salmo era o saltério, era a harpa, era o livro de coros de Israel. Então, cada salmo representa um louvor, uma música. Às vezes é uma música de lamento, outras vezes é uma música de gratidão, de aleluia, e aqui é uma música de oração. E pode ser dividida em 3 estrofes, nas quais Davi apresenta 3 assuntos diferentes. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 5, Davi fala sobre a inocência dele. E nós podemos dizer que aqui Davi fala sobre a inocência do justo. Deixa eu perguntar algo. Será que adianta pedir que Deus faça justiça em uma causa na qual você é culpado? Será que faz sentido pedir que Deus faça justiça em uma causa na qual você não é inocente? Então a primeira coisa que o salmista se preocupa em falar com Deus aqui é sobre a sua inocência, sobre o fato de ele ser inocente em relação a tudo aquilo que estava acontecendo. Então, nos primeiros 2 versículos, ele afirma diante de Deus que a sua causa é justa. Olha os versos 1 e 2. Ouve, Senhor, a causa justa. Olha como ele chama a causa dele, a causa justa.
atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Ou seja, em minha oração, eu não estou pecando com os meus lábios, eu não estou enganando ao Senhor, eu vou dizer palavras sinceras. Verso 2 ele diz: baixe de tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Então Davi começa dizendo: Senhor, a minha causa é uma causa justa. Mas o que é mais impressionante, irmãos, é que ele acrescenta dizendo que não apenas a sua causa é justa, mas o seu caráter também é. O caráter de Davi também é justo. Versículos 3 a 5 ele fala sobre isso. Vamos ler o verso 3. Sondas-me, ó, sondas-me o coração, de noite me visitas, prova-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Olha que impressionante. No início do versículo 3, Davi usa 3 verbos que mostram o quanto ele está de consciência limpa. São verbos que mostram que Deus é capaz de conhecer o mais interior do seu ser. E justamente nisso, justamente em Deus conhecer o seu coração, é que Davi tem confiança que Deus vai responder e vai julgar a sua causa com justiça. E eu pergunto, será que isso se aplica a mim e a você também? O fato de Deus conhecer o nosso coração, de Deus sondar, de Deus nos visitar e de Deus nos provar no mais interior do nosso ser, que sentimento isso traz? Um sentimento de tranquilidade ou um sentimento de preocupação? Vou repetir: o fato de Deus nos conhecer por completo, o fato de Deus ler os nossos pensamentos mais íntimos, isso traz para nós confiança de que podemos orar, ou traz preocupação, ou traz medo diante do que Deus pode fazer conosco? Pois saiba que Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o mais interior do nosso ser. E a palavra de Deus diz que um dia Ele tornará até os nossos pensamentos conhecidos. Ele vai revelar os desejos mais profundos do nosso ser. Davi prossegue dizendo que não apenas o seu coração é puro diante de Deus, mas também a sua boca. No final do versículo 3 ele diz: a minha boca não transgride. Davi não está dizendo aqui que ele nunca peca com palavras, mas em relação à situação que ele estava vivendo, em relação à causa que ele estava expondo diante de Deus, ele diz: a minha boca não transgride, eu não estou mentindo, eu não estou falando inverdades diante do Senhor. Mas não fica só nisso. Davi não tem consciência limpa apenas em relação ao coração e à boca, mas também em relação ao comportamento dele, ou seja, em relação aos pés dele, onde ele tem andado, o que ele tem feito. Versos 4 e 5 dizem: quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. O violento tem um caminho, o violento tem uma forma de proceder, e eu não tenho imitado essa pessoa, eu não tenho seguido o mesmo caminho que ele, eu tenho me guardado, eu tenho evitado fazer o que o violento faz, Senhor. Davi está mostrando uma diferença entre ele e as outras pessoas. E quando chega no verso 5 ele diz: os meus passos se afizeram, se modelaram as tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Davi diz: eu permaneci firme, eu não mudei nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Eu continuei na tua presença, eu continuei seguindo os teus caminhos. De onde vinha, irmãos,
essa força toda de Davi, essa força toda de caráter, de não seguir o mau exemplo dos outros. De onde vinha essa força, essa integridade de Davi, de dizer que eu não imitei o violento, eu não imitei o mal, eu não transgredi no meu coração, na minha boca e na minha vida? Davi explica: pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Quando Davi diz, pelas palavras dos teus lábios, pela palavra dos teus lábios, ele pode estar se referindo a uma revelação que Deus trouxe a ele algum dia, e essa palavra fez diferença para ele. Ou mais provavelmente, essa palavra aqui se refere à palavra escrita de Deus, a lei escrita de Deus, na qual Davi meditava e que transformava o seu viver. De fato, a palavra, ela nos torna pessoas diferentes. Nós vimos hoje pela manhã que a palavra de Deus é o fósforo que acende o temor a Deus nos nossos corações. Mas a palavra de Deus, ela também nos ensina a sermos pessoas diferentes. Isso é confirmado aqui no próprio Salmo. Salmo 119, 2 versículos muito conhecidos que a gente memoriza desde a mocidade. Salmo 119, versículo 7 e também o versículo 11. Olha o efeito que a palavra de Deus tem no meu comportamento e no teu comportamento. Salmo 119, verso 9 e 11, perdão, eu disse 7, mas na verdade é verso 9 e 11, estou ficando velho. Salmo 119, 9 diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Como o jovem pode se manter puro? E a resposta é: observando segundo a tua palavra. É a palavra que dá força ao jovem para manter o seu caminho puro, em dias tão impuros, em dias tão difíceis, de tanta imoralidade, de tanta desobediência. E aí quando chega no verso 11, o salmista diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. E isso vai confirmar justamente o que Davi disse no Salmo 17 e 4. Pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. O que é que dava força a Davi? O que é que dava vigor a Davi? Era a palavra dos lábios do Senhor. Você tem meditado nessa palavra? Você tem passado tempo com a palavra de Deus? Ah, pastor, estou tão fraquinho espiritualmente. Nesse tempo de pandemia, eu estou enfraquecendo porque quer. Porque você tem a palavra de Deus ao alcance da tua mão. Talvez na tua casa haja mais de um exemplar da Bíblia Sagrada. Você só enfraquece se quiser. Porque estamos vendo aqui que o segredo para ser forte espiritualmente, para ter um caráter forte, é a palavra de Deus. Então nós vemos aqui que Davi tinha uma consciência limpa. E eu não sei vocês, mas eu sempre fiquei muito surpreso com as afirmações de justiça dos salmistas. Será que esses salmistas não se enxergavam, não? Se acham pessoas perfeitas, se perfeito só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na verdade, nós precisamos entender que a justiça que fala aqui não é uma justiça completa. O salmista não está dizendo que ele é perfeito. O que ele está dizendo é que em relação à causa que ele estava colocando diante de Deus, ele tinha a consciência tranquila. E eu e você também podemos ter consciência tranquila em boa parte do nosso comportamento. Na verdade, essa consciência tranquila é uma das maiores bênçãos do Evangelho. Sabe, muito se fala sobre perdão dos pecados passados. Isso é muito importante.
não carregar mais o peso daquilo que você fez outrora. Só Deus pode fazer isso e Ele faz, através do sangue de Jesus. Deus nos torna pessoas limpas. Perdão dos pecados é real. Deus pode perdoar a mim, Deus pode perdoar você, não importa o que fizemos. Mas essa não é a única bênção do Evangelho. O Evangelho não apenas perdoa os nossos pecados passados, ele nos ajuda a evitar os pecados no presente. Ele nos ajuda a sermos diferentes de como éramos, em nosso coração, com nossas palavras e com o nosso comportamento. Se você ainda não se sente perdoado e transformado, eu queria dizer que nesta noite, o perdão e a transformação de Deus estão acessíveis a você. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Palavra da fé que nós temos pregado. Se com o coração creres, e se com a boca confessares que Jesus é Senhor, você será salvo. Então isso que aconteceu com o salmista, a experiência que ele estava aqui manifestando, de uma consciência tranquila, de uma inocência em relação aos assuntos que ele estava vivendo, é uma bênção que pode ser dada também a mim e a você. Amém? Então, nessa primeira estrofe, nos versos de 1 a 5, Davi fala sobre a inocência do justo. Ele se considera inocente, tanto em seus pensamentos, como em suas palavras e até em suas ações. Agora deixa eu te perguntar, você acha que por causa disso, Davi não experimentava problemas? Você acha que o fato dele ser assim, dele estar procurando ser íntegro diante de Deus, fazia com que Davi só tivesse amigos? Pelo contrário, em sua segunda estrofe, agora Davi fala sobre os inimigos do justo. Primeiro, a sua inocência, e agora ele fala sobre os seus inimigos. Desde alguns dias atrás, eu tenho iniciado as minhas transmissões saudando os meus irmãos, os meus amigos e até os meus inimigos. Talvez algumas pessoas tenham estranhado isso, mas será que o pastor Tiago tem inimigo? Será que o crente, aquele que procura fazer a vontade de Deus, procura estar em paz com as pessoas, ele vai ter inimigo? Daqui a pouco eu vou responder essa pergunta. Mas podemos ter certeza que Davi tinha, porque ele fala sobre esses inimigos. E nós podemos perguntar, contra quem o salmista pede justiça? Quem são os seus adversários? O que esses adversários estão fazendo contra Davi? É algo muito pesado que vamos ler agora, mas era a realidade e muitas vezes ainda é. Davi vai fazer uma descrição detalhada dos seus inimigos. E vamos ver quem tem mais inimigo, você ou Davi. Amém? No versículo 6, início da segunda estrofe, ele reforça o que ele já tinha pedido. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Versículo 7. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Deus aqui é chamado de, você percebeu? Salvador. Salvador. Resgatador. Libertador. Esse é quase um sobrenome de Deus, né? Deus Salvador, Ele salva. Agora note que existe uma condição para Ele salvar. Deus salva todo mundo? Deus é o Salvador de todos? Olha o que o versículo diz. Salvador dos que à tua destra buscam refúgio.
Deus salva, pastor? Sim, Ele salva, mas Ele não salva todos. Para ser salvo por Deus, tem que buscar. Para encontrar a salvação de Deus, tem que procurar. Tem que buscar refúgio no Senhor. Deus não vai nos salvar à força. Deus não vai nos salvar contra a nossa vontade. Ele quer nos salvar, mas Ele só vai fazer isso se abrirmos a porta e convidarmos para entrar. Porque o mundo está como está, né, Vinícius? O mundo está como está por causa das nossas decisões. E uma das nossas decisões é não buscar a Deus, não buscar salvação em Deus, confiar mais nos homens do que em Deus. Existe uma condição para ser salvo por Ele, e é buscar refúgio nele, é se humilhar para Ele, é procurá-lo, é fazer o que Davi está fazendo, orar a Ele, entregar a causa a Ele. É isso que devemos fazer. No versículo 8, Davi cita duas ilustrações muito belas do cuidado que ele queria que Deus tivesse por ele. Primeiro é a menina dos olhos. Ele diz: guarda-me como a menina dos olhos. Essa expressão, essa imagem, ser guardado como a menina dos olhos, é encontrada em outros textos. Por exemplo, Deuteronômio, capítulo 32 e 10. Se você puder e quiser, me acompanhe nessas leituras, para que fique ainda mais gravado no teu coração. Deuteronômio 32 e 10, Cântico de Moisés, ele diz: achou-me numa terra deserta, e num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos olhos. Encontramos também lá em Zacarias, capítulo 2, e versículo 8. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias. Capítulo 2, versículo 8. Daqui a pouco vamos louvar o Senhor com mais um cântico. Amém? Os irmãos já vão se preparando aí. Pois, Zacarias 2 e 8, também traz essa expressão, essa ilustração, menina dos olhos. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: para obter Ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram. Porque aquele, olha que linguagem bela, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Os olhos são, talvez, a parte do corpo que nós mais procuramos proteger. E a parte central do corpo, do olho, é a pupila. Ela é chamada de a menina dos olhos. E é a parte que nós procuramos proteger mais nos nossos olhos. Então o que Davi pede aqui é: Senhor, guarda-me como se eu fosse a tua pupila. Guarda como se eu fosse a pupila dos teus olhos, como se eu fosse a menina dos teus olhos. Olha o amor de Deus, olha o cuidado de Deus aqui. Eu lembrei de uma música muito antiga, cuja letra diz mais ou menos assim: guarda-me, ó Pai, com a unção do teu Espírito. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos teus olhos. Seja meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Deus pode nos guardar. Davi pede: guarda-me como a menina dos teus olhos. Mas ele diz também aqui no versículo 8: esconde-me à sombra das tuas asas. E essa é outra ilustração muito bela, e nós vamos encontrá-la na boca da pessoa mais especial que já existiu, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando ele estava diante de Jerusalém,
Em Mateus 23 e 37, ele usou essa ilustração, ele usou essas palavras. Mateus 23 e 37 diz: Jerusalém, Jerusalém, após ser rejeitado, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes, oh Deus, quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Aquilo que Davi pede no Salmo 17 é aquilo que Jesus quer fazer conosco em Mateus 23 e 37. Mas nós encontramos aqui o que muitas vezes acontece, que é um choque de vontades. É Deus querer fazer algo conosco. Como Jesus diz aqui, quantas vezes eu quis reunir os moradores de Jerusalém, os israelitas, protegê-los como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vocês não quiseram. Um choque de vontades, é Deus querendo fazer algo para o nosso bem, é Deus querendo nos salvar, é Deus querendo nos livrar, é Deus querendo nos proteger, e nós rejeitamos o agir de Deus na nossa vida. Nós não queremos que Deus se meta com aquilo que nós decidimos fazer. De fato, Deus não obriga ninguém a ser salvo. Tem que querer ser protegido por Deus, tem que querer ser guardado por Deus. Você quer, você anseia que Deus te proteja dos inimigos? Os inimigos são fortes, os inimigos são poderosos, e nos versos 9 a 12, Davi os descreve de uma forma mais detalhada. Voltando ao Salmo 17, versos 9 a 12, ele diz assim: de quem Davi queria ser guardado? De quem Davi queria ser protegido? Dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Não era uma perseguição qualquer. Os inimigos queriam a morte de Davi. Insensíveis, cerram o coração, fecham o coração, não sentem mais nada. Falam com lábios insolentes, blasfemam. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos, para nos deitar por terra. Parecem-se com um leão, ávido por sua presa, ou leãozinho que espreita de emboscada. Que descrição triste. Esses inimigos, essa descrição aqui, ela pode ser aplicada a dois tipos de inimigos que nós podemos ter. Os primeiros são os inimigos carnais, os inimigos de carne e osso. Pastor, e o crente tem inimigo? Irmãos, o crente não pode ser inimigo, mas ele não apenas pode, mas deve ter inimigos. Se Jesus mandou amar os inimigos, então é porque a gente tem inimigo, senão ele não mandaria amar. Devemos amar os nossos inimigos carnais, porque eles podem se converter ainda, eles podem se arrepender. Devemos amar orando por eles, e às vezes, se eu estiver com fome, dar um prato de comida, não envenenado, mas dar um prato de comida para eles. Jesus diz que assim nós receberemos recompensa. Mas eu vejo aqui, não apenas inimigos carnais, eu vejo aqui que nós temos também inimigos espirituais. Por quê? Porque quando ele diz que os seus inimigos se parecem com um leão, eu lembro de 1 Pedro 5 e 8, no qual Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então sim, mesmo sendo inocentes, mesmo tendo uma vida transformada, teremos inimigos carnais e principalmente teremos inimigos espirituais. O reino das trevas
se colocará contra nós. É por isso que no verso 13, Davi faz pedidos urgentes a Deus aqui. Verso 13, ele é lotado de imperativos. Ele diz: levanta-te, Senhor. Levanta-te, que linguagem forte. Levanta-te, Senhor. Defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Olha que linguagem forte do salmista aqui. Mostra a urgência da causa que ele estava enfrentando. Levanta, Senhor, age, faz algo, faz justiça, me liberta. Agora note bem, quem Davi esperava que fizesse justiça? Era ele mesmo? Somos nós que vamos fazer justiça com as nossas próprias mãos? Ou nós vamos fazer como Davi, confiar no Senhor, que Ele se levante, que Ele haja, que Ele julgue, que Ele derrote? A confiança de Davi não estava nele, a confiança de Davi estava no Senhor. No versículo 14, ele encerra a descrição dos seus inimigos, mostrando que a preocupação deles está apenas nesta vida. E não é verdade? Com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobram, deixam aos seus pequeninos. A tradução melhor aqui é que Deus está entesourando para eles. Deus está preparando o castigo deles. E muitas vezes, por causa disso, eles ficarão absolutamente sem nada. Absolutamente sem nada. Aqui nós vemos uma antecipação do que vai acontecer com quem vive na prática da injustiça. Sabe, existem algumas bem-aventuranças de Jesus, na verdade todas, que são difíceis de entender. E uma delas é: bem-aventurados os misericordiosos. Como é que eu vou ter misericórdia de uma pessoa ruim? Como é que eu vou ter misericórdia de uma pessoa que me faz o mal? Está aqui o motivo. O destino deles é terrível. O futuro deles é a destruição. É melhor ser injustiçado e ser protegido por Deus do que fazer injustiça e receber o castigo do Senhor. Quero concluir com a terceira estrofe, a menor de todas, é apenas um versículo, na qual Davi mostra o seu interesse, ou seja, o interesse do justo. No que é que o justo realmente se interessa? Versículo 15 diz: eu, porém, diferentemente deles, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Davi queria que a justiça fosse feita? Sim, Davi queria, mas tinha uma visão que ele ansiava mais ainda, e não era a visão da justiça sendo feita, mas a visão do próprio Deus na sua vida. O maior interesse do justo é ver o Senhor, é contemplar o Senhor, é poder se encontrar com o Senhor. Esse é o interesse de Davi. Na justiça contemplarei a tua face, eu, porém, e é com isso que ele se consola. Eu vou contemplar a face do Senhor. Aqui nós podemos traduzir o verso 15 mais como desejos. Contemplarei a tua face, ou deixa-me contemplar a tua face. Eu me satisfarei com a tua semelhança, deixa-me satisfazer-me com a tua semelhança. É o que eu quero, Senhor, é o que eu mais busco. Interessante que ele diz: quando acordar, né?
que ele queria dizer com isso? Existem duas interpretações. Talvez o que ele está dizendo é que o choro pode durar uma noite, mas quando eu acordar, vem a alegria, vem a bonança. Eu vou ver a resposta do Senhor. Eu vou ter a resposta do Senhor. Eu quero contemplar a tua face quando eu acordar. Mas existe uma explicação com a qual eu concordo mais. Que aqui Davi está falando do acordar na ressurreição ou após a morte. Esse era o desejo de Jó. Lá em Jó, capítulo 19, versos 25 a 27. Em todos os sofrimentos pelos quais Jó passou, olha qual era o anseio dele, qual era o desejo dele. Jó 19, 25 a 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. O que dava saudade a Jó era a comunhão com o Senhor. E ele tinha a esperança de que um dia ele contemplaria a face de Deus. Essa é uma promessa de Jesus. Em Mateus 5 e 8 ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpos de coração não é alguém perfeito, mas é alguém inocente, alguém transformado por Deus. E a promessa é de que eles verão a Deus. Sabe quando é que isso vai se cumprir? Na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 1 João, não João o Evangelho, mas primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2, bem perto de Apocalipse. Olha a promessa que é feita aos crentes, aos servos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E em Apocalipse 22, Apocalipse 22, 1 a 5, último capítulo da Bíblia, assim fala: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. E escute, verso 4: contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. A maior de todas as bênçãos não é ganhar uma causa na justiça, por mais importante que isso seja. Existe promessa para quem busca a justiça. Existe bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mas a maior de todas as bênçãos é quando tudo isso passar, estarmos face a face com o nosso Criador, contemplarmos a sua face, vê-lo como Ele é. Você ainda anseia esse momento? Você ainda deseja estar face a face com o Senhor? Vê-lo como Ele é? Se encontrar com Ele, abraçá-lo, agradecê-lo pelo sacrifício que Ele fez por nós?
Sabe, alguns dos nossos pedidos poderão ser rejeitados por Deus. Deus não promete uma vida sem sofrimento, mas Ele promete que quando tudo isso acabar, tudo valerá a pena. Tudo valerá a pena. Esse salmo se aplica de forma imperfeita a todo crente no Senhor Jesus. O crente no Senhor Jesus é alguém que pode ter a consciência tranquila, alguém que pode afirmar que é inocente em muitas coisas. Mesmo assim, ele é perseguido pelos seus inimigos e o seu maior desejo é se encontrar com Deus. Busque a justiça, peça que Deus faça justiça na tua vida, coloque as tuas causas diante dele e ele vai responder, ele vai te proteger, ele vai te guiar. Mas esse salmo se aplica de uma forma perfeita ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós podemos nos tornar inocentes, ele sempre foi. Não cometeu pecado em seu pensamento, com suas palavras e em suas ações. Mas apesar disso, ninguém foi tão perseguido como ele, tão odiado, tão maltratado. E sabe por quê ele passou por tudo isso? Por amor a mim e por amor a ti. Ele não merecia. Ele levou o castigo pelos nossos pecados, para que hoje, eu e você, tivéssemos vida. Ele nos justifica de todo e qualquer pecado. Você está sofrendo por Jesus? Você está sendo perdoado por Jesus? Você está sendo cada dia mais transformado por Jesus através do seu Espírito e através da sua palavra? Ele tem te tornado em alguém mais e mais semelhante a Ele? Você tem suportado as aflições na dependência dEle e não na força do teu braço? É isso que Ele espera de mim e de você. Curve a sua cabeça onde quer que você esteja. Apresente as tuas causas a Ele. O que quer que esteja te inquietando, ou querendo te inquietar. Talvez uma justiça que está sendo cometida com você. Talvez uma causa que você não está conseguindo resolver. Ei, Ele quer te proteger como a menina dos olhos. Ele quer te colocar debaixo de suas asas. Só não vai acontecer se você não quiser. Mas Ele quer fazer isso agora com você. Se entregue a Ele. Não apenas as tuas causas, mas a tua vida. Diga: Senhor Jesus, eu estava vivendo longe dos teus caminhos. Mas agora, o Senhor me despertou. E neste momento o Senhor me chama para me aproximar de Ti. E eu entendi que não existe nada mais importante do que contemplar o Senhor e estar em comunhão com o Senhor. Então, neste momento eu me reconcilio. Neste momento eu renovo os meus votos. Ou, neste momento eu me entrego, recebendo Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Enquanto você está fazendo isso, quero convidar o grupo de louvor para adorarmos. E que enquanto a música estiver sendo entoada, você vai tomando decisões que agradam a Deus. Você vai tomando decisões, como essas que eu citei, de se renovar, de se converter ou de se reconciliar com o Senhor. Você pode publicar isso aí. Na verdade, Deus quer que façamos isso. Não apenas criamos de coração, mas confessemos com a nossa boca. No final, eu vou encerrar e vou dar a bênção para uma semana de paz.